meu nome é Thaís Helena Leite, nasci em São Paulo, capital. Ai, coisa triste isso, insuportável. Peraí, sou de 62, são 56, né? 56 anos. Fui militante do movimento feminista há muitos anos, fui militante de lutas pelos direitos humanos dentro da União de Mulheres, dentro da universidade, fiz trabalhos com a igreja. Então, a parte da militância feminista, ela está muito ligada com uma época que eu namorei um rapaz, aí conheci a mãe dele, e a mãe dele era da União de Mulheres. Tinha conhecido, você precisa conhecer a Melinha é maravilhosa, a Melinha foi guerrilheira na época do regime militar, tal. Estávamos no regime militar, era final do regime militar. Aí eu fui na União de Mulheres, era 80 e tal, alguma coisa, né? Estava acabando o governo Figueiredo. E aí, em 86, começou toda uma movimentação da sociedade para participar da Constituinte. Que ideias, que leis iríamos sugerir para os nossos deputados e senadores. E na União de Mulheres, começou assim, não, vamos levar uma luta feminista, né? O que é que nós vamos levar para a Constituição? Então, começamos várias reuniões, vários bairros. O que foi bem legal foram nas questões trabalhistas, sabe? Da mulher lutar por ter o mesmo salário do homem, para que isso estivesse na Constituição, para que tivesse a licença maternidade fosse ampliada, para que se criasse a licença paternidade. Então, foram coisas discutidas muito legais e que a gente levou para Brasília. Aí a gente foi em várias caravanas, eu pessoa, fui 5 vezes. Né? Então a gente pressionava deputados e senadores, fazia ação popular, fazia lista de abaixo-assinado pedindo aprovação de leis. Não tinha como tem hoje na internet, né? Que alguém manda para você uma mensagem, quer participar do abaixo-assinado. Não era simples assim. Você ficava o dia inteiro na rua, colocava uma mesinha, abordava as pessoas, sabe? Você quer assinar o nosso abaixo-assinado? Estamos indo para Brasília, é a nossa luta. E aí, quando você pede para a pessoa assinar, tanto faz se é homem, mulher, se é velho, se é novo. Então eu acho que o movimento feminista, ele era de mulheres, claro, mas ela incorporava os homens nessa luta, entendeu? Luta com a gente, sabe? Então, eu acredito muito que a história ela não é evolutiva, ela é cíclica. Então as coisas vão e voltam, né? Então, por exemplo, nos anos 60, que foi a geração das minhas irmãs, elas tinham muitas lutas pela liberação sexual, as questões de gênero, as questões de comportamento, de serem mais... de terem mais liberdade, até mesmo dentro de casa, quebrar um pouco aquele conservadorismo representado pelo pai. Aí essa luta delas, né, das mulheres, anos 60 e 70, quando chega nos 80, a gente já tinha conquistado isso. Claro que não toda a casa, porque até hoje, né, 2018, existem relações familiares extremamente conservadoras, né, não é nada linear, não é todo mundo está melhor agora, todo mundo está pior, entendeu? Então eu sinto que haviam alguns meninos que eram gente boa, que eram bacanas e que lutaram junto com as meninas, entendeu? Do mesmo jeito que hoje fiquei espantadíssima com uma estatística que eu vi de que do IBGE, que 70% dos homens acham que os trabalhos domésticos é responsabilidade da mulher. Sabe, 70%, cara, 2018, entendeu? Então é muito delicado. Eu acho hoje a sociedade mais conservadora do que ela foi nos anos 80. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu estou sentindo que as meninas estão pegando a bandeira do movimento feminista para lutar por algumas coisas
muito importantes, básicas, né? Por exemplo, a questão do assédio, e que eu não vi estatísticas, mas eu acho que, por exemplo, aqui no Espírito Santo, a gente tem assédio, morte de mulheres, né? A gente tem alguns desrespeitos às liberdades da mulher, mais até do que tinha nos anos 80, sabe? Eu sinto isso, posso estar enganada, mas eu tenho esse sentimento. Quando você está na passeata, sempre tem um idiota para ficar gritando algumas besteiras, né? Tem que fazer, por que vocês estão aí e tal. Você escuta, não tem como, né? É da sociedade democrática mesmo. Bom, por um lado tem uma coisa que foi um facilitador. Eu não tive pai dentro de casa. Meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos. Eu fui criada pela minha mãe e com mais 2 irmãs mais velhas. Então era uma casa de mulheres. Então eu não tinha muito essa pessoa, a pessoa masculina ali, né, representando esse poder. Mas quando eu estava na idade de vocês, tal, namorava, claro, graças a Deus, sou normal, beijava na boca muito, né? Fazia 1000 rocks, 1000 folias, né? Mas não pensava em casar, eu não queria casar. Eu queria morar sozinha. A minha comadre, hoje minha comadre, que era a minha melhor amiga, que me levou na União de Mulheres, ela me deu Simone de Beauvoir para ler. Muito novinha, com 20 anos, e eu achava lindo aquele negócio da Simone de Beauvoir, ela morar numa casa e o João Paul Sartre morar na outra. Achava lindo, né? Então eu tinha essa ideia para mim de vida. Até que eu conheci o Val. Me apaixonei loucamente. No dia que a gente se conheceu, a gente praticamente já foi para a cama e depois, no outro dia de novo, no outro dia de novo. Quando a gente viu, a gente já estava casado, entendeu? Foi uma coisa assim meio inevitável. E ele é uma pessoa muito feminina, entendeu? Ele respeita muito essas coisas do divisão de tarefas, de ir para a cozinha. Chegamos a um momento do nosso relacionamento, por exemplo, que a gente estava com filhos pequenos, e eu arrumei um emprego que eu fui ganhar bem. Ele não teve a menor dúvida de ficar em casa cuidando das crianças, entendeu? Então, durante muitos anos, eu tinha até, não era vergonha de falar isso para as pessoas, eu tinha medo dele sofrer preconceito, sabe? De falar assim, não, quem cuida das crianças em casa é o Val. Eu não falava que era ele que fazia a comida. Eu não falava que era ele que via dever das crianças, que levava para a escola. Eu não falava para ninguém, entendeu? Com medo dele ser vítima, assim. De algum preconceito por isso. Sem sonhar não dá para viver. A gente tem que sonhar. A gente tem que acreditar que dá para mudar, que a gente é capaz disso. Então, nesse ponto, assim, da utopia, eu acho que passou um período anterior. Eu acho que a geração anterior de vocês, ela era muito descrente, ela não acreditava em nada. Eu já sinto que essa safra nova que vocês estão vindo, assim, essa faixa dos 20 anos agora, está com muito gás de lutar, de transformação, de pegar bandeiras e levá-las adiante. Não só do feminismo, mas na área de ecologia, né, nas questões de gênero. Eu acho que na minha época não se lutou tanto nas questões de gênero como hoje, que eu acho que agora está parecido nesse aspecto com os anos 60, talvez. Entendeu? A coisa cíclica, que vai e volta. Algumas coisas você conquista, outras você já lutava e outras você começa a lutar, né? Tem esse movimento. Eu acho que essa onda conservadora, ela não é só no Brasil. Ela é na Europa, ela é nos Estados Unidos. A gente está vivendo uma onda conservadora e nós vamos ter que passar por ela. Por outro lado, eu acho que os movimentos de oposição, eles se fortalecem quando você tem uma sociedade mais conservadora, porque ele percebe que tem que lutar. Não dá para ficar calado, não dá para ficar quieto. Então, eu acredito que essa força de ação e reação, essa coisa física mesmo, né?
você tem uma ação conservadora muito forte, você vai ter uma oposição das militâncias. Vai ser perseguido? Provavelmente, tá? Mas acho que vai lutar. Vira meio que uma cachaça você lutar você estar no universo da militância. Ele te deixa jovem, ele faz com que você sempre acredite que o mundo vai mudar, que é possível que a sociedade fique melhor, que ela fique mais humana. Então você eu às vezes me afasto, fico mãe, avó, esposa e de repente me vejo lutando de novo. Por exemplo, eu tenho uma neta especial, que não anda, não fala, não gatinha. E eu já estou lá na briga, lá dentro, já estou na luta com os portadores de necessidades especiais, sabe? Já estou me engajando nisso que a vida me colocou, né? Me colocou, não veio à toa na minha família. Então, acho que é para a gente poder fazer alguma coisa. Então, é isso.